O verão é a estação preferida para o desenvolvimento do quê? De vírus. As temperaturas mais altas convidam para atividades ao ar livre, na rua e, claro, com o convívio com mais pessoas. Isso é ótimo? Claro que é, por um lado, mas por outro também é propício à contaminação. Em Santa Catarina, muitas pessoas, incluindo crianças, já foram diagnosticadas com viroses, neste início de ano que um pouquinho, que começou agora. E é por isso que hoje nós convidamos a médica gastropediatra, a doutora Luciana, do Hospital Infantil Pequeno Anjo de Itajaí, para tirar as nossas dúvidas. Oi, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado, boa tarde. É isso mesmo, no verão a gente fica, principalmente as crianças, os adultos, ficam mais propícios a esses vírus. E por quê? Bom, o verão é uma época propícia para o vírus, Ele consegue, tanto para os vírus quanto para as bactérias, consegue se manter mais ativo no ambiente. Então, por isso que a gente vê uma alta incidência de gastroenterites nessa época do ano e a alta contaminação. Sempre a gente tem uma história de alguém na família que teve uma gastroenterite e aí um outro familiar teve, e aí um outro amigo teve. Então, essa época é uma época com maior quantidade de gente, maior circulação de pessoas e um ambiente também mais propício para os agentes. E também é uma época que a gente foge um pouco da nossa rotina, Férias, as pessoas aproveitam piscina, praia, isso facilita essa contaminação? Facilita muito, A alimentação fica diferente, tanto no que a gente, do ponto de vista imunológico, do que a gente come, mas também os contatos com os alimentos, Os alimentos ficam expostos a temperaturas que às vezes propiciam a contaminação, a água, A gente sabe que a balneabilidade, todas as outras situações que acontecem nessa época do ano, E como mesmo disse, a piscina é uma coisa que a gente acaba circulando bastante, com um maior número de pessoas frequentando. Você falou sobre alimentação, A gente fez uma reportagem aqui no Ver Mais, indicando para o nosso público, orientando, na verdade, os alimentos ideais para levar para a praia também, que ele não pode ficar muito tempo no sol. Isso também prejudica? Sim. Os alimentos, porque o alimento fresco, ele é para ser consumido imediatamente ou num período curto, Quando a gente leva o alimento fresco e ele fica exposto a temperaturas que não são as ideais para ele, acaba tendo a contaminação. Aí vem a dor de barriga. E vem a dor de barriga. E aí vem a diarreia e vem a contaminação das outras pessoas, E quando a gente fala de viroses, a gente pode citar aqui as que são comuns no verão? O mais comum que a gente vê nessa época que a gente acaba tendo ação é a gastroenterite mesmo, que é a infecção gastrointestinal, que o nome é uma inflamação do estômago e intestino. E o que a pessoa geralmente tem? Náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, febre, às vezes cefaleia também, dor de cabeça. Então, esse conjunto, ele acontece e ele acaba tendo digamos assim, uma evolução que a gente tem que ter um maior cuidado, porque a gente pode ter a desidratação, que é muito comum nessa época do ano, já que a gente está numa época em que tu estás suando bastante, perdendo líquidos bastante, A gente está exposto à temperatura, então favorece muito nessa época do ano. E as duas faixas etárias a gente tem que cuidar bastante, A gente tem que cuidar das crianças, que é a minha área, mas também dos idosos, Que são os dois grupos que são bem suscetíveis à evolução para a piora do quadro. E quando a gente identifica um desses sintomas que a doutora falou, um ou mais, quando que a gente deve ir ao médico? Porque geralmente em casa, dá uma dorzinha de barriga, a gente não corre para o pronto-socorro ainda. Mas quando que a gente consegue saber se é grave mesmo e tem que procurar ajuda, doutora? Bom, a gente tem que entender o quadro como um todo. A grande maioria das viroses, ela tem uma resolução espontânea, Então, o quadro geralmente dura de 3 a 5 dias. Às vezes ele pode se prolongar, mas a maior preocupação que tem que se ter é com a desidratação, com a evolução disso. Então, geralmente as crianças começam com um quadro de vômitos, então tu está tendo uma perda através do vômito, Então tu está já tendo uma perda líquida e perde também através da diarreia. Então tu tem uma perda, digamos assim, alta, Você está
colocando para fora e também está tendo uma perda pelas fezes. Além disso, o que acontece? Dá uma que a gente chama de inapetência, né? Dá aquela falta da fome, a criança não quer comer, não quer ingerir. Então, todo esse conjunto pode gerar uma desidratação e uma piora do quadro da criança. Então, a gente tem que ficar alerta a, claro, sintomas, a febre, que pode ser medicada num primeiro momento em casa, mas se persistente, ela tem que ser avaliada. Mas, principalmente, se a criança está com muita perda, tanto com vômito quanto com diarreia, ela deve procurar uma assistência, né? Existem medicações, claro que a gente chama de sintomáticos, que são os analgésicos, as medicações que bloqueiam o vômito, mas o principal é a gente estar hidratando essa criança, né? O soro de reidratação, que hoje tem, né, há muito tempo tem com sabores, né? Tem o soro de reidratação que pode ser pego na unidade de saúde, mas tem os soros com saborzinho que facilita um pouco a aceitação dessa criança. Então a gente tem que estar muito alerta à hidratação. Você falou ali que a criança perde o apetite, né? E para a mãe, uma criança sem apetite, a gente já fica desesperada, né? Então, e qual é a nossa atitude? A gente insiste ou não quando está doentinho na hidratação com soro, água mesmo? A gente tem que insistir nas coisas que são certas, digamos assim. Eu acho que a gente tem que cuidar as coisas erradas. Então, por exemplo, o soro de reidratação, ele realmente repõe o líquido e os eletrólitos que você está perdendo. A água, ela vai repor o líquido, ela é sempre bem-vinda. O que às vezes acontece é aquelas receitas assim, ó, vamos dar refrigerantes, algumas coisas que a gente ouve, né? Guaraná sem gás. Não, isso aí tu está dando um líquido com excesso de açúcar que vai piorar o quadro da criança. Ou comprar um lanche para fazer uma Exatamente. Eu vou dar um lanche para ele, uma fritura, uma coisa. Aquilo ali vai piorar o quadro dela. Então, assim, o menos sempre é mais, né? Então, hidratar, dar uma alimentação de qualidade, porque a criança tem que ser alimentada, né? Pode ser a sopinha da avó, deve, né? A canjinha, pode ser um alimento leve, mas deve-se evitar os chocolates, as coisas que são irritantes gástricos, né? As frituras, os salgadinhos, essas outras coisas que nutricionalmente não são saudáveis e que não trazem benefício, principalmente nessa época. Quem está em casa agora com a sua criança, com o seu idoso saudável, o que faz para trabalhar a prevenção, doutora? Lavagem de mãos. Então, isso a gente aprendeu bastante na pandemia. Né? A gente deveria saber, mas a gente aprendeu na pandemia. Então, é lavagem de mãos, então lavar as mãos sempre, né? Lavar os alimentos, assim, então, começando pela higiene, assim, lavar as mãos, ter cuidado na sua higiene. Se você tem um doente em casa que está com uma gastroenterite, como existe a facilidade de contaminação realmente é muito grande, porque se a gente fica no meio ambiente pela temperatura, ele está propício a ficar mais tempo e mais fácil de te contaminar, então tu vai poder te contaminar numa superfície. Então, higienizar aquele banheiro depois de uso, né, um hipoclorito, uma coisa depois que usar o banheiro e lavar as mãos. Os alimentos têm que ser guardados, refrigerados, tem que fazer a higiene dos alimentos antes do consumo. Não sei como é que foi armazenado esse alimento, não come, né? Cuidar quando nos locais onde você vai estar consumindo os alimentos, né, a procedência, tudo. Doutora, muito obrigada pela nossa conversa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.